Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra, e a minha palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz os dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, Jesus volta a falar em tom de despedida para preparar o coração dos apóstolos para o seu retorno ao Pai. É isso mesmo. Jesus vai subir aos céus. E esta é a festa que nós vamos celebrar no próximo domingo. A festa da Ascensão. Jesus que retorna à casa do Pai. E quando Jesus anuncia esta sua partida, os discípulos se entristecem, porque eles têm a sensação de que ficarão abandonados, de que agora não serão capazes de levar a vida adiante. Mas Jesus fala que se eles guardarem os seus mandamentos, a sua palavra, que na verdade é a palavra do Pai, eles o amariam de verdade. E mais ainda, Jesus também fala que enviará o Espírito Santo, o defensor, o advogado. Por isso que daqui 2 semanas nós vamos celebrar Pentecostes. No domingo próximo, Jesus sobe aos céus, ascensão. No outro domingo, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sobre a igreja. Jesus não nos deixa sós. Ele nos garante que a sua presença agora será de uma nova maneira. Quando alguém parte da nossa vida para a eternidade, talvez a tendência de muitos de nós seja aquela de tentar segurar, reter, porque queremos as pessoas para nós. Mas o próprio Jesus diz: se me amasseis, acreditaríeis que eu volto para o Pai e vos alegrareis, melhor dizendo. Se nós tivermos a consciência de que aquela pessoa tão querida, tão amada por nós, está voltando para a casa do Pai, o luto que nós podemos experimentar ganha um outro sentido. Porque seria muito egoísmo da nossa parte, nós queremos as pessoas para nós, quando a sua missão se cumpre sobre essa terra e as suas almas retornam para a casa do Pai, para a vida sem fim, para a alegria que é suprema. Nós experimentamos a tristeza, nós que ficamos nessa terra, mas aqueles que partem para a eternidade e contemplam a face de Deus, esses têm uma alegria que não se acaba. É a plenitude tão sonhada pelo ser humano. E aí que deve estar a nossa esperança.
Jesus sempre está conosco e nos mostra uma nova forma de estar presente. Não mais fisicamente, mas agora através do sacramento da Eucaristia, a sua presença com seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus também se faz presente através da comunidade, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E Deus se faz presente dentro de nós. Sempre digo, no momento das exéquias, que são as orações que nós fazemos no velório, na encomendação da alma da pessoa, o seguinte, que se nós acreditamos que Deus é amor, e nós amamos as pessoas que partem, quer dizer que elas estão no amor, que é o próprio Deus. E se nós amamos essas pessoas, elas também estão dentro de nós. Então nós devemos ter essa consciência de que essas pessoas, elas estão presentes de uma outra maneira, espiritualmente, dentro de nós. Então é nisso que consiste a comunhão dos santos. Jesus mostra que Ele permanece conosco todos os dias. E Ele fala também que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai nos relembrar tudo aquilo que o próprio Jesus falou. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina, nos guia. Diante das indecisões, diante dos impasses da vida, nós precisamos consultar o Espírito Santo em oração. Assim como lá no início da igreja, os apóstolos, diante de uma questão polêmica, se deixam iluminar pelo Espírito Santo, convocando o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. A igreja ao longo dos tempos teve vários concílios quando era preciso definir alguma questão de fé. E a primeira vez que isso acontece é justamente com os primeiros apóstolos, que são os primeiros bispos, não é? Entre eles nós temos Paulo. E Paulo, ele traz a seguinte questão. Muitas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo vinham do paganismo, então não faziam parte da religião judaica. E para Paulo não fazia sentido que aquelas pessoas fizessem um rito de iniciação que é próprio da religião judaica, como a circuncisão, para pertencer ao povo de Deus, o povo da nova e eterna aliança. Bastava que eles fossem batizados e que eles fizessem um caminho. Então não era preciso passar por aqueles ritos dos judeus, não é? Então ele leva essa questão para os demais apóstolos. E qual é a resposta depois deles conversarem entre si? Depois deles se deixarem iluminar pelo Espírito Santo? Eles dizem o seguinte: o Espírito Santo e nós decidimos não impor nenhum peso sobre os irmãos que vêm do paganismo, mas apenas preservar aquilo que é essencial. Ou seja, que essas pessoas não fiquem nas uniões ilegítimas, em uniões que não sejam o matrimônio, não é? Ou seja, que elas não permaneçam amasiadas, se elas têm a possibilidade de se casar na igreja, e que elas não ofereçam sacrifícios aos ídolos, nem comam carnes dedicadas aos ídolos, ou seja, que elas não cultuem outros deuses. De resto, essas pessoas não precisam ficar mais naqueles detalhes que as prendia lá na lei de Moisés. Os mandamentos precisam ser seguidos, mas essas outras leis e ritos, a própria igreja, nos apóstolos, realmente chega à conclusão, né? Não é necessário, o que é preciso é o essencial. Então, as outras coisas eram complementares, e na nossa vida a gente precisa distinguir entre aquilo que é complementar, aquilo que é detalhe, e aquilo que é o essencial, aquilo que é fundamental. Para isso nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nas nossas escolhas. Às vezes nós ficamos girando em torno de algumas questões, porque nós nos prendemos justamente aos detalhes e não vemos o que de fato é o mais importante, o que Deus quer de nós. O Espírito Santo sempre vai nos mostrar.
principalmente nos momentos de maior dúvida, nos momentos em que nós não sabemos para qual direção nós vamos agora. Qual passo dar? Quando dar esse passo? O Espírito Santo sempre vai nos iluminar, porque nós não estamos sós. Temos Deus dentro de nós, e o próprio Jesus diz que quem guarda a sua palavra, esse será a morada da Santíssima Trindade. Então o Pai, o próprio Jesus e o Espírito Santo vão habitar aquele que guarda a palavra. E guardar a palavra não quer dizer a gente segurar essa palavra para nós. Guardar aqui no Evangelho tem um outro sentido. O guardar é colocar em prática. Um exemplo, para que você possa internalizar algum conhecimento, para que você possa aprimorar uma habilidade que você tem, para você guardar isso na memória e no seu ser, é necessário que você também transmita para outras pessoas, porque já é comprovado que a melhor forma da gente absorver algo, da gente realmente gravar algo, é a gente ensinando, a gente passando para frente, né? Mais do que somente estudar, mais do que somente fazer para nós. Quando a gente transmite isso para outra pessoa, comunica para outra pessoa, a gente fortalece aquele bom hábito, aquilo que a gente tem como conhecimento e que agora a gente incorpora de uma maneira ainda maior. Portanto, o guardar a palavra de Jesus não é apenas saber, é a gente viver. E ainda mais, é a gente poder comunicar isso para outras pessoas. Por isso que na segunda leitura se fala de uma maneira até simbólica sobre o reino dos céus, usando a imagem de uma cidade. Então, quando a gente fala de coisas invisíveis, a gente precisa usar de comparação aquilo que é visível. São João, quando ele tem a visão no Apocalipse sobre a cidade santa, Jerusalém, ou seja, o reino dos céus, ele fala que havia 3 portas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, em cada uma dessas direções. Então, somando aqui, nós vamos chegar a 12, 12 portas, e havia um anjo em cada porta, ou seja, são os 12 apóstolos. Do que ele está falando? É da igreja. Então vamos imaginar aqui, olha, 3 portas desse lado, e de todos os lados desta igreja, até aqui. Se pode entrar por todas as direções, ou seja, a igreja tem que ser esse espaço, e quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo aqui, estou falando do ser igreja. A igreja tem que realmente acolher as pessoas que vêm de diversas realidades. Por isso, não desista daquele seu colega, que talvez algumas pessoas já desistiram. Ou alguns familiares, que às vezes a gente acha que não tem mais jeito, não é? Vamos rezar, vamos continuar testemunhando. E não é pela força nossa que nós vamos mudar ninguém, viu gente? Porque não somos nós que mudamos as pessoas. É Deus que pode mudar se essa pessoa se sente tocada. Mas vamos ser como esta porta que dá acesso, vamos ser facilitadores. E quando João fala que naquela muralha com os 12 pórticos, com as 12 passagens, 12 entradas, não havia um templo, que o próprio templo era a presença de Deus, nos lembra que nós aqui na terra somos o templo do próprio Deus. Então meu corpo é templo de Deus, o corpo das pessoas é um templo sagrado. E lá na eternidade é Deus que vai ser este templo juntamente conosco, porque nós somos como um corpo. Quando a gente fala de uma empresa, quando a gente fala, enfim, de um local onde há pessoas que trabalham em conjunto e são articuladas, a gente fala de um ambiente corporativo, não é? Então, o corpo é justamente esse conjunto de membros que funciona tão bem de uma forma harmônica. A igreja que somos nós também somos um corpo, cuja cabeça é Jesus. E lá na eternidade, nós faremos parte da vida de Deus como este corpo, como esse templo. Aqui já somos o templo do Espírito Santo.
Portanto, como é que você está cuidando desse templo, que é o seu corpo? Como é que você está cuidando da saúde, que é um dom de Deus? Quais são os excessos que talvez nós precisamos remover da nossa vida? Quais são as coisas que talvez estão desorganizando este templo, não é? Os vícios, enfim. Como nós estamos olhando para as pessoas? Será que a gente vê as pessoas apenas como um objeto de prazer? Será que a gente vê as pessoas apenas como alguém que pode nos trazer vantagem em alguma coisa? Será que a gente vê as pessoas apenas como uma engrenagem, como elas fossem uma máquina para produzir? Ou a gente vê ali alguém que carrega a presença do Espírito Santo através do batismo? Alguém que carrega o próprio Jesus por meio da Eucaristia? Alguém que pelo simples fato de viver, ainda que não tenha os sacramentos, carrega algo sagrado, que é o dom da vida, que vem de Deus. Que nós possamos hoje, pela graça do Espírito Santo, permitir que Ele nos guie, nos mostre o que nós precisamos fazer em nossas decisões, deixar Ele nos iluminar. Que através do Espírito Santo nós nos sintamos um corpo, junto com outras pessoas que celebram a fé conosco, e aquelas pessoas que precisam ser resgatadas, trazidas para junto de Deus, através de nós, como facilitadores que nós queremos ser, para que elas encontrem o Senhor, através da nossa maneira de viver, a fim de que muitos sejam atraídos pelo Senhor, sabendo que Ele conta conosco, como contou com os primeiros apóstolos, como conta com a sua igreja, que somos nós e que damos continuidade à sua obra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E numa só voz.